Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Né, que nossos corações fiquem acalorados agora com a palestra, né, e que essas palavras possam surtir bastante efeito, né, que a gente possa levar essas palavras, esse aprendizado para quem necessita. Eu gostaria só de dar um recado, que a gente assim, tem sempre irmãos que vêm pela primeira vez, né? A gente oferece palestras e tratamento com paz todos os dias. Evangelização infantil aos domingos, às 10 horas, tá? E temos jovens também, né? Nós temos uma turma chamada Mocidade do Caminho, que são os jovens, também domingo às 10 horas. Nas sexta-feiras a gente tem palestras, praças e um grupo de apoio a dependente químico. Tá? A gente fala dependente químico além de álcool, tabagismo e os familiares também. Quem souber de alguém, esteja necessitado, está passando, é só vir às sextas-feiras, às 20 horas. Tá bom? A gente deixa sempre no mural, toda atividade aqui da Casa do Caminho, a gente deixa nos murais ali. Quem quiser estar tendo acesso, tem o nosso site também, casadocaminhosantana.com.br. A gente pode assistir as palestras gravadas lá. Tá bom? Eu gosto de lembrar que é sempre importante. A gente também tem nosso plantão de atendimento fraterno. É só chegar meia hora antes das palestras, né? E a gente, o plantonista, ele acaba tirando alguma dúvida, falando de alguma situação, quem precisa de alguma ajuda. E a gente também tem o passe à distância, tá? Que a gente faz, só é ministrado para quem passa no plantão. Então a pessoa passa no plantão primeiro, para depois estar pedindo o passe à distância. Na área social, a gente atende hoje 80 famílias, a gente doa cesta básicas, tá? Todo segundo sábado de cada mês, a gente acaba distribuindo. Começa às 9 horas, quem quiser estar participando também, é muito legal esse trabalho, tá? E sábado, às 16h30, 17 horas, tem uma turma aqui também que prepara os lanches para a gente levar. Sempre aqui perto da estação Tietê, as pessoas já estão sempre esperando a gente também. Essa área social, quem está querendo participar, é só chegar nesses dias e ajudar, tá bom? E temos um curso de gestante também, no primeiro e terceiro domingo de cada mês, tá? Às 9 horas. E a gente tem um voluntariado aqui. Quem quiser estar participando, é só passar pelo plantão, tirar as informações. A gente está sempre precisando de alguém para ajudar. A gente tem aqui a nossa editora também, né, que é o Gev. E a gente editou um livro chamado Mirabelle. Quem quiser estar conhecendo, é só falar com a Sandra aqui na livraria, ok? Agradeço, então. Vamos aproveitar. Fechar um pouquinho nossos olhos. Aproveitar esta oportunidade que estamos aqui hoje. Nós vamos erguer nosso coração ao alto. A gente possa respirar um pouquinho. Tentar deixar lá para fora os nossos problemas, as nossas aflições. Que a gente possa receber de Jesus nessa noite paz, esperança. Que esses amigos espirituais possam aqui nos tratar, nos ajudar. Que possamos, enfim, Pai, com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua esperança, sairmos um pouquinho melhor do que aqui chegamos. Que essa palavra, que esse irmão hoje possa estar aqui nos falando, possa brotar no nosso coração. Que possamos pensar um pouquinho, tentar pôr em prática. Porque sabemos, Pai, que o nosso caminho é longo, mas precisamos começar, Jesus. Sabemos, Pai, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, a gente consegue tudo o que almejamos. Mas precisamos sempre dar o primeiro passo, Pai. E quem sabe é nesta noite que a gente possa deixar para trás nossos problemas, nossos rancores, nossas raivas. Ou seja, que a gente possa sair melhor, Pai. E tentar saber que com a Sua paz, o Seu amor, a gente chegará até Ti um dia. Que assim seja. Hoje o tema da palestra é Para que nasça um homem novo, né? O livro é Todos Precisam de Paz na Alma, tá? E nosso companheiro é o Amir. Seja bem-vindo, Amir. Obrigado. Boa noite. Todos bem? Faz tempo que eu não vim aqui de segunda, né? Nossa Senhora. Antes de começar a falar sobre o homem novo, que eu ainda estou muito longe de ser, primeiro porque eu estou ficando velho. E segundo, da barba branca já, né? Não era assim quando eu vim aqui antes. E nós ainda, né? É muito difícil para nós poder dizer que somos já esse homem novo de que fala a doutrina, mas antes de começar a falar disso, eu queria dizer de onde vem, né? Vem principalmente da epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 22,
Não, capítulo 4, versículo 22 até 32. Eu vou ler porque é muito bonito. Que quanto ao trato passado, ele dizendo para os cristãos de Éfeso, né? Para os cristãos da igreja de Éfeso. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Nem tinha pretensão de que a gente não se irasse, né? Mas que pelo menos não fosse para cima do outro. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Não deixa ela passar de um dia para o outro. Não deis lugar ao diabo. Diabo aí entendido como opositor, né? Um adversário, né? Mitologicamente falando. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, boa noite, obrigado. Já falou tudo que a gente poderia falar, já está resumido. Né? O texto do Raul, quando ele fala nesse homem novo, ele fala para a gente não se enganar. Porque às vezes a gente pode ter uma falsa impressão de que porque a gente está na doutrina, porque a gente vem fazer uma palestra, ministra um passe, dá uma cesta básica, conversa com um irmão aflito, né, ajuda alguém de alguma maneira, e fazemos isso, né, esse treinamento com uma certa frequência, com uma certa regularidade, a gente às vezes pode ter a falsa ilusão de que a nossa evolução está feita, né, de que o trabalho já está realizado. Quando a gente lê na doutrina que fora da caridade não há salvação, é preciso entender que isso transcende um pouco esses nossos trabalhos que nós podemos até fazer mecanicamente. Se nós fizermos mecanicamente tudo isso sem puxar esse homem novo para dentro da gente e tirar esse homem velho de dentro da gente, não é bem uma caridade, né? Pode ser benemerência, pode ser ajuda, pode ser uma série de coisas. Mas a caridade de que Kardec associa à salvação é aquela caridade que parte do coração mesmo, né? Aquela caridade que mexe com você, que deixa você regenerar muitas das coisas que às vezes a gente nem sabe que tem dentro da gente, né? Porque às vezes a gente não se olha muito, né? Daqui a pouco a gente vai falar do autoconhecimento. Então ele dá alguns exemplos aqui do sujeito que tem um mau gênio, né? Um temperamento muito ruim, e mantém a fé, uma fé entre aspas ele coloca, de que é protegido, né? De que ele vai ser protegido a qualquer custo, mesmo com esses vícios de comportamento. O cara que exagera na bebida, na comida, no sexo, por exemplo, e acha que mesmo assim Deus vai dar toda a saúde para ele. Ou seja, o cara que planta uma coisa e acha que vai colher outra. Né? Jesus falou, não se colhem uvas dos espinheiros. Né? Então, assim, se a gente quer colher essas coisas, nós temos que passar a semear isso que a gente quer colher. Né? Porque às vezes a gente fica anos se regenerando aos poucos e tudo, e às vezes a gente se acostuma com o jeito que a gente está, com o grau de evolução que a gente já atingiu. A gente começa a achar que tá legal e tudo, e acha que não tem mais nada para fazer. E sempre tem. Né? A evolução é uma coisa para sempre, é uma coisa infinita. Então, essas coisas que o Raul cita no texto, seria falta de conhecimento, por exemplo, da lei de causa e efeito. A pessoa faz um plantio, né? E acha que vai colher um plantio melhor do que ela está plantando. Né? E pior ainda, às vezes a falta de autoconhecimento faz a gente achar que a nossa semeadura é uma, quando na verdade é outra. Né? Talvez, às vezes, os outros podem dizer melhor do que nós qual é a nossa semeadura. Porque às vezes a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho fazem ver a nossa semeadura, às vezes, com um óculos cor-de-rosa. Ninguém precisa desanimar, viu? Depois a gente vai falar como é que
um bom caminho para mudar tudo isso. Então, assim, ter consciência do que nós estamos semeando. A doutrina nos dá muita ferramenta para isso, né? Não só a doutrina, mas o Evangelho, o próprio Antigo Testamento, o Novo Testamento. Esse trecho que nós lemos aqui de Paulo não faz parte da doutrina espírita, mas é fantástico para a gente entender o que se espera, né? O que Deus espera que você faça para você se ajudar, né? E ele fala que os condicionamentos negativos é que compõem o que o Paulo chamava de homem velho, né? Ele diz que o homem novo renuncia a todos os vícios, tem autoconfiança e harmonia interior. Valoriza construções dos outros. Até de quem nos supera a gente tem que valorizar. Porque às vezes é fácil valorizar a construção daquele que faz um pouquinho pior do que nós. Aí a gente dá aquele tapinha nas costas e fala assim, não, você está indo bem, força lá, vai lá, tá legal. Mas e quando aparece alguém que faz melhor do que a gente? Aí dá aquela pontinha, né? De ciúme, de inveja, fala, pô, tá assim já? Né? Isso vale para tudo, vale para o nosso trabalho material, vale para a família, vale para amizades, né? Vale para quando a gente passa para o plano espiritual. Quando alguns já devem ter lido o livro Voltei, do irmão Jacó. É um pseudônimo, irmão Jacó, né? Foi o Chico Xavier que psicografou. Ele pensava, esse irmão Jacó, era nada menos do que Frederico Figner. Se eu não me engano, foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Passou a vida fazendo bem para os outros. Doutrinava espíritos, fazia palestras. Julgava que a sua semeadura estava completa, que ele podia ficar tranquilo. Eis que ele passa para o lado de lá. Um homem cheio de méritos, um homem ajudou a construir a sede da federação, a sede histórica, uma série de coisas. E aí ele passa para o lado de lá, uma dona de casa de um lado, um lavrador do outro, não lembro direito, né? Um pessoal lá que não tinha nenhum espírita ali, só tinha ele, espírita. E um monte de gente iluminada lá, né? Sendo recebido com festa. E ele foi muito bem recebido, foi socorrido por Bezerra de Menezes pelos seus méritos, né? Ele tinha muito mérito, Bezerra de Menezes foi socorrê-lo. Ele chegou lá apagadinho. Apagadinho. Ele falou, mas como? Tá certo isso? Tá. Poxa, mas pera um pouco. Esse André Luiz aí, bebia para burro, comia para burro, fazia isso, fazia aquilo tal, já está escrevendo o livro lá. E eu que ajudei a construir a sede da FEB, construir isso, construir aquilo, não sei o quê, além de chegar aqui apagado, não posso escrever? Construir isso, construir aquilo. Bezerra pôs a mão no coração dele e falou assim, meu irmão, o que você construiu aí dentro? Aí ele, o trabalho não estava feito. A benemerência estava feita, mas e o trabalho interior? Né? Se conhecer, ver o que tem para ser mudado, ver o que tem para ser melhorado, o que tem para ser cessado. Esse trabalho não estava feito. E aí ele começa a fazer. E aí depois ele vem, assume esse pseudônimo de irmão Jacó para contar para a gente como é que ele fez. Um trabalho que ele poderia ter feito aqui, mas que acabou fazendo só do lado de lá. Então a gente não pode se iludir, não pode ser inocente de achar que por a gente faz uma coisa ou outra, o trabalho interior está realizado. Porque a gente pode estar fazendo bem para os outros e para nós não. Se você dá um sanduíche de uma maneira que começou pelos braços e não para o coração, você está matando a fome da pessoa que recebeu o sanduíche. Mas talvez você não esteja matando a sua fome espiritual. De sentir alguma coisa pelo outro. De realmente querer o bem do outro na hora que você está dando, e não de querer ter o mérito de ter entregado aquilo. Dá para perceber como é sutil a diferença? Porque não tem problema nenhum você ter mérito. O problema é fazer esperando o mérito, e não fazer esperando o bem do outro. É sutil demais isso daí. E a gente demora anos para entender isso daí, né? Mesmo com muito estudo da doutrina espírita. Joana de Ângeles fala muito disso, né? Essas construções do homem velho, como Kardec cansou de dizer, né, na codificação, elas nascem do egoísmo e do orgulho. Né? Todos os males, todos derivam do egoísmo e do orgulho. Né? São modificações desses dois. E
essas duas coisas, elas, na verdade, nascem de uma coisa que a gente recebeu de Deus para o bem, numa época em que ele era necessário da nossa evolução, só que a gente exagerou, que foi o instinto de preservação. No nosso estágio evolutivo aqui que nós chegamos, a gente já passou por outros estágios em que a gente precisava ter um instinto de preservação, de autopreservação da gente, da prole e da espécie, de uma maneira muito forte, porque você corria risco de vida a todo momento. Você, quando a gente estagiou ali, ainda como princípio inteligente, não como espírito, na animalidade, por exemplo, você corria o risco de virar presa a todo momento, porque os predadores estavam por aí. E a gente, para ter que se defender, desenvolveu esse instinto de autopreservação, que foi uma semente que Deus plantou na gente. Só que a gente não abriu mão disso, não estou dizendo abrir mão do instinto, mas não abriu mão do exagero disso, quando a gente já podia ter aberto mão. E manter esse instinto até hoje dessa maneira, faz com que a gente coloque o bem nosso acima do bem de qualquer outra pessoa a qualquer custo. A gente acaba achando que o bem só para nós está bom. E tem um trecho de um livro do Emmanuel, que eu não vou me lembrar qual é, que ele fala que uma boa definição para o mal, o Emmanuel André Luiz, se você pensar no mal, como no bem, como o bem só para você, ele é uma definição de mal e não de bem. Né? Então, assim, para combater esse orgulho e egoísmo, o Kardec coloca que a gente... Eu já estou misturando um pouco, né, para ligar as coisas. O Kardec coloca que a gente mantém essas ideias erradas e nos mantemos prisioneiros do orgulho e do egoísmo por ter uma concepção falsa, muitas vezes, de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. As 3 perguntas fundamentais que a doutrina espírita responde logo de cara ali no Livro dos Espíritos. Quem somos? Somos espíritos, não somos matéria. De onde viemos? Do plano espiritual, e vamos voltar para lá. Aquela é a vida primária, essa aqui é a secundária. E para onde vamos? Vamos voltar para lá. Só que a gente aqui se identifica com a personalidade que a gente assumiu e esquece dessas 3 coisas. A gente até sabe com a cabeça, mas inconscientemente a gente acaba agindo como se fosse a personalidade e não a essência. Quando eu digo personalidade, eu estou dizendo, o Amir aqui que vocês estão vendo, não é a essência, é a personalidade. É um homem de 40 e poucos anos, com tal altura, com tal peso, tal. Essa é a personalidade. Eu não sou isso. Eu estou me manifestando por algumas décadas dessa maneira. Quando eu voltar para lá, eu vou aos poucos retomando a minha essência e vou abrindo mão dessa personalidade que não sou eu, que é uma coisa transitória que a gente assumiu para cumprir determinadas tarefas e fazer determinados aprendizados. Essa dualidade, você pode pensar em ego, que é essa personalidade, e self, como diz a Joana de Ângeles nos livros lá do Divaldo. Self é o espírito, ego é a personalidade aqui de hoje. A gente se identifica de tal maneira com essa personalidade do agora, que a gente começa a achar que a gente é isso. E não consegue mais pensar como espírito. Começa a pensar como homem finito, como homem que vai durar 80, 90, 100 anos no máximo. E a gente não é nada disso, a gente é uma coisa muito maior. Infinita. Se a gente se apega demais a esses papéis do ego, que é a tua profissão, a tua função de pai, de mãe, de irmão, de filho, de profissional, de vizinho do não sei quem, do esportista de tal área, do especialista em tal área, do professor, se a gente começa a achar que a nossa essência se resume a isso, fica cada vez mais difícil pensar como espírito e nós ficamos cada vez mais presos ao quê? Ao egoísmo. Porque, olha, já que eu sou tão finito, eu preciso tomar muito cuidado para não virar pó. E aí eu me torno egoísta, coloco as minhas necessidades acima das necessidades dos outros. E aí eu vejo que, colocando as minhas necessidades acima das dos outros, eu vou tendo a tendência de me achar mais importante do que eles. E isso chama-se orgulho. Está vendo como as coisas estão ligadas? Elas vão se assumindo diversas fases, mas tudo se resume ao egoísmo e ao orgulho que está dentro da gente. A hora que a gente conseguir ser mais forte do que isso, é uma Joaninha que assistiu na palestra. A hora que a gente conseguir ser mais forte do que isso, muitos dos nossos problemas vão evaporar como por mágica, porque eles perdem o sentido.
Quando você começa a conseguir no teu dia a dia se ver como espírito, desempenhar os teus papéis na matéria, né? Porque você tem que viver como um homem do seu tempo. Não adianta viver aqui na matéria com a cabeça do lado de lá, que você não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Mas você conseguir desempenhar as tuas tarefas do dia a dia, se vendo como espírito, com a consciência de que você é muito mais do que aquilo, e que daqui 100 anos esses problemas todos que estão acontecendo hoje não vão ter a menor importância para a gente. Talvez a gente dê risada de muitas das coisas que estão nos fazendo chorar hoje. Fica mais fácil aguentar as coisas. As coisas passam a ter mais sentido. Você passa a ver algumas coisas como um investimento e não como um martírio. Assim, não, eu estou investindo no meu aprendizado. Estou investindo no meu melhoramento. Eu vou cumprir essa tarefa. Aí vai ficando mais fácil. Né? Quando a gente se identifica demais com o ego, né, com essa personalidade temporária aqui que a gente assume, a gente acaba ficando meio que prisioneiro dos nossos desejos. Achando que se a gente satisfizer todos os nossos desejos, isso significa que nós somos livres. E é exatamente o contrário. O homem que tem a necessidade de ceder a todos os desejos, ele é o mais escravo. O homem que consegue colocar sua vontade acima dos desejos, esse é o homem livre. Então, ser livre não está ligado à satisfação dos desejos, e sim a você conseguir exercitar a sua vontade. Vamos diferenciar. Como desejo, nós estamos colocando aquelas coisas que são do ego. O ego, ele adora prestígio, ele adora ser festejado. Eu cheguei na festa, vamos ver quem vai vir me elogiar aqui, que eu estou bonito, que eu estou isso, que eu estou aquilo, que eu falo bem, que eu não sei o que, tal, que eu sei bastante coisa, que eu estou ficando rico. A gente quer isso, esse vício de prestígio. Isso você acha que é da alma ou é do ego? Você acha que a tua alma quer prestígio? Quer ser elogiada porque está ficando rica? A alma não quer isso. Se ela estivesse fora do corpo para compreender as coisas de cima, olhando de longe, ela fala assim, pelo amor de Deus, vai fazer o que você tem que fazer, rapaz. Não liga para isso, não. E a gente vai, né? Passa séculos repetindo os mesmos padrões. Porque a gente tem que entender que essa questão dos desejos, a maioria deles está ligada aos sentidos, às sensações e não ao sentimento. Talvez seja uma infelicidade a palavra sentir servir para as duas coisas, né? Porque a gente pensa, às vezes, eu estou com um sentimento tão forte pela pessoa, tal, e às vezes não é sentimento, às vezes é sensação. Sensação, o sentir da sensação está mais ligado ao ego. O sentir do sentimento está mais ligado ao self. Os livros da Joana de Ângeles explicam isso de uma maneira brilhante. Tem que ter paciência porque é bem extenso, né? É bem extenso, precisa de dedicação. Mas não dá para esquecer mais depois que você vê do jeito que ela explica isso. Essas identificações com os nossos papéis. Porque o que é bom para nós como espírito, que aí eu estou me referindo à vontade, né? A vontade, por exemplo, hoje, de largar um vício, de parar de brigar com um vizinho, de parar de reclamar da vida, de parar de fazer as coisas que nós sabemos que não são boas, de ver aquele cantinho maravilhoso do café, lá onde a gente fala mal de todo mundo no cafezinho lá do trabalho, e passar reto. Quase impossível isso, né? Você vê falando mal de alguém que você não gosta. Lógico que eu vou entrar. Mas nem que eu não queira tomar café, eu vou entrar só para ouvir o que estão falando. Quando eu cedo a esse desejo, parece uma coisa tão simples, né? Mas vai fazendo isso dia a dia, a vida inteira, para você ver. Chega uma hora que você não sabe fazer de outro jeito. Esse coisa de querer falar o mal do outro lá, e ver o pessoal e querer se juntar a essa rodinha que está falando mal, é desejo. Chegar e falar assim, olha, eu não vou me juntar a esse pessoal, eu vou daqui até minha mesa fazendo uma prece por eles, e eu vou compreender por que aquela pessoa que a gente fala mal é tão difícil. Isso é vontade. Porque você sabe que isso é bom para você como espírito. Fazer essas 3 escolhas que eu te falei. Não falar o mal, fazer uma prece por todo mundo e compreender por que aquele sujeito é tão difícil. E mais ainda, compreender por que aquilo faz tão mal para a gente. Porque se ele é tão difícil, deve ter alguma coisinha dele que está dentro da gente que a gente, cada vez que vê ele, a gente lembra.
E por isso que é tão gostoso falar mal dele, porque aí é como se eu estivesse colocando fora de mim. O homem criou muitos mitos assustadores dessa maneira, colocando fora o mal dele, né? E aí são escolhas. Essa escolha é uma escolha da vontade. Você está fazendo a tua vontade, consciente, de espírito. Quando você entra lá, pega um café e se junta à rodinha, já entrou naquela sintonia e você está cedendo ao quê? Ao desejo. Isso é ser livre? O homem que satisfaz. Eu estou dizendo um exemplo muito simples, tá? Mas assim, cada um de nós vai ter os nossos desejos aqui, né? Todos nós temos desejos. Alguns confessáveis, outros não. Provavelmente quando Jesus fala, confessai os vossos pecados e eles vos serão perdoados, ele não, talvez não estivesse querendo dizer para você confessar para outra pessoa, mas para você confessar para você mesmo. Porque muitas vezes a gente tem um negócio lá que todo mundo vê e que só a gente não aceita. Não, imagina, eu não tenho esse defeito. Eu tenho todos, menos esse. É esse que nós temos que prestar atenção. Então, a compreensão da vida, né, a compreensão das leis da vida, a compreensão da gente como espírito, a fé em Deus e a identificação da vida futura, segundo a identificação com a vida futura, segundo Kardec, muda isso. Porque você vai ver todas essas coisas que te incomodam hoje como coisas pequenas. Coisas pequenas, porque se um problema hoje para você demora 2 anos para resolver, dependendo do problema, parece um inferno para a gente. Mas daqui a 200 anos, quando você estiver ou no plano espiritual, ou numa outra reencarnação, e aí você puder ter consciência do que aqueles 2 anos te propiciaram de aprendizado, um aprendizado que é para sempre, hein? São 2 anos, às vezes, de alguma coisa, um aprendizado meio difícil, para você fazer um aprendizado que vai ser bom para você pela eternidade. E a gente vai olhar e vai dar graças a Deus. Fala, nossa, como aquilo era pequeno e eu reclamava tanto. Graças a Deus que eu consegui passar por aquilo. E aí talvez quando você desencarnar, alguém possa falar assim para você, olha, servo bom e fiel. Foste fiel nas pequenas coisas, essas coisas do nosso dia a dia são pequenas. Foste fiel nas pequenas coisas, eu vou te colocar sobre as grandes. Entra no gozo do teu Senhor. Já ouviram isso aí? Parábola dos talentos. Agora a gente falou de desejo e de, só fechando essa questão do desejo, do sentir da sensação e do sentir do sentimento, eu gostaria que vocês depois refletissem o seguinte: o que é bom para nós como espírito, dificilmente é muito agradável aos sentidos. Eu, por exemplo, adoraria sair daqui e ir para uma churrascaria rodízio e me entupir de picanha. Mas eu não posso fazer isso, porque a minha esposa que está ali, ela sabe que eu tenho um problema de estômago recorrente, que se eu comer feito um boi, ele se agrava cada vez mais e eu vou ficando pior. Então, se eu for na churrascaria, eu estou cedendo ao meu desejo. Se eu for para casa e comer um arroz, um filé de frango e uma salada, talvez eu esteja fazendo à vontade. Porque eu sei que isso, como espírito, eu tenho que também cuidar do corpo. Até para não lesar meu próprio perispírito pela minha atitude, né? Essa é a diferença de desejo e vontade. O que é bom para você como espírito, olhe se é muito agradável aos sentidos. Por que eu digo isso? Porque os nossos sentidos nesse estágio aqui, muito material, são grosseiros. Quando nós estivermos no plano espiritual, já num outro patamar de vida, nós teremos os sentidos. O perispírito tem os sentidos dele, os órgãos dele, mas eles vão se refinando, eles vão se quintessenciando, ficando cada vez mais sutis à medida que o espírito se eleva. O perispírito dele vai ficando mais claro, mais luminescente e mais leve. Ficando mais leve, ele consegue, né, pela densidade, ele consegue ascender as regiões que ele não conseguia antes. Tá? Eu queria que vocês pensassem nisso. E aí, tenho 5 minutinhos ainda. Queria que a gente pensasse o seguinte. Está claro para a gente o que a gente tem que fazer, né? A gente se espelha primeiro no Cristo, né, que é o referencial absoluto do bem, da saúde plena do espírito. Referencial absoluto para nós. E a gente também, como a gente está muito, muito, muito distante dele, a gente tem outros bons exemplos que a gente vai se espelhando para ir melhorando. Falar assim, ó, eu já estou ficando que nem, sei lá, estou ficando que nem a Meimei, estou ficando que nem Bezerra, estou ficando que nem... Não precisa ser espírita não, viu? Pode ser católico, estou ficando igual
Paulo de Tarso, estou ficando igual São Francisco de Assis, vai se espelhando. Então a gente sabe que a gente tem que se tornar alguma coisa naquele sentido. Só que, às vezes, o que acontece? A gente não sabe como fazer para chegar naquilo, porque a gente não sabe como a gente está. Isso é o quê? Falta de autoconhecimento. Livro dos Espíritos, questão 919. Qual o meio mais prático, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí a resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A primeira vez que eu li isso aqui, quando eu entrei na doutrina, não fez sentido para mim. Eu falei, imagina, o que isso vai me ajudar? Eu preciso fazer o bem. O que conhece-te a ti mesmo? Eu preciso fazer o bem, preciso ser uma boa pessoa. Aí depois de alguns anos a gente se dá conta, fala só, por mais bem que eu faça, se eu não me melhorar por dentro, se eu não abrir mão do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do vício de prestígio, da sede de mando, da sede de querer ter mais do que ser, todas essas coisas que nós estamos careca de saber, a gente não chega lá. E às vezes o que dificulta, a gente sabe o que a gente tem que se tornar, mas a gente não sabe como a gente é. Eu vou ler um trecho aqui do livro Libertação, tá? Que é um livro que a gente não recomenda para quem está entrando na doutrina, tá? É um livro da série André Luiz, que ele atua ali como daquela série Nosso Lar, né? Que ele atua ali como uma espécie de um repórter ali, mostrando tudo que ele está vendo no plano espiritual. Mas é um livro um pouco avançado, assim, a gente não recomenda para quem está chegando na doutrina agora. Lê primeiro o Evangelho segundo, lê Kardec primeiro, tal, depois, né? O obsessor falando. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema, Silas era o benfeitor, né? Com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. Eles meio que se infiltraram ali no meio dos obsessores para tentar resgatar um povo lá. Sim, o obsessor falando. Sim, aprendemos na escola de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer face da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Desejo central. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência... Rotineira, que quer dizer, todo mundo vai sair daqui, vai querer comer alguma coisa, vai dormir, vai escovar o dente, vai ver televisão. Esses são rotineiros. Mas olha o que ele fala. Além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Está vendo a correlação entre desejo e personalidade? Espírito tem a ver com vontade, desejo tem a ver com personalidade. Desse modo, é fácil reconhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano. O espírito inferior, hein? Reconhecendo a nossa natureza. Através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, tá vendo? Ele acha que ele é um instrumento da justiça, e é mesmo, né? Às vezes é um instrumento da justiça e de punição. Ele está se endividando, mas ele consegue aplicar a punição nos devedores. É assim muito fácil superalimentá-lo com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhe superponham, nutrindo-se-lhe dessa forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir. Está vendo? Ele acha que o obsediado é mau, e muitas vezes é mesmo, e eles precisam corrigir. Se arvora em oficial de justiça. Entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar a tela que desejamos, com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico, ou obsessão,
que não passa de um estado anormal da mente subjugada pelo excesso das suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, sensações, não sentimentos, infinitamente acrescidas da influência direta e indireta de outras mentes, atraídas por seu próprio reflexo. Infinitamente acrescidas. Então, quando alguns vícios daqueles que a gente estava falando aparecem, e a gente cede aquele desejo, que a gente sabe que não é bom, né? Estou falando daquele desejo que não é bom. E a gente vai e cede conscientemente aquilo, a gente muitas vezes pode estar sendo uma espécie de marionete, né? Porque a gente pode estar sendo influenciado por muitas mentes que têm aquele mesmo desejo central que nós temos e nós estamos sendo o canal ali para satisfazer. Você pode estar falando da bebida alcoólica, do cigarro, da droga, do sexo sem responsabilidade, desenfreado, e da maledicência, uma série de outras coisas. A maledicência lá do cafezinho, uma série de outras coisas. Fala, nossa, esse amigo veio aqui para deixar todo mundo, inclusive ele, deprimido, né? Não. Não, porque o mais importante vem agora. A chave está na nossa mão. Sabe qual é a chave? Evangelho de Jesus Cristo. Segundo o Espiritismo, melhor, mais explicado, mas não precisa. Quem é católico pode pegar lá seu evangelho que está na Bíblia, quem é evangélico também. Existem pessoas até que não são cristãs, mas que são mais evangelizadas do que nós que nos dizemos cristãos. Vou citar como exemplo o próprio Gandhi, né? Era mais evangelizado do que 99,9% de nós espíritas que nos dizemos cristãos, sem ser cristão. Então a chave está no Evangelho do Cristo. Essa é a chave. Não tem muita complicação, é simples. Assim, olha, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou querendo fazer. Porque quando a gente às vezes já fez e não percebeu, já foi, paciência, né? Tenta não fazer da próxima vez. Mas tem hora que a gente fica pensando antes de fazer o erro. O erro às vezes é premeditado. Se ele é premeditado e a gente sabe que está errado, ele está fora da nossa faixa, vamos dizer assim, excusável ali de erro. Porque a gente sabia que aquilo estava errado. É diferente daquele que nunca ouviu falar no assunto e ele faz por ignorância. Se a gente fizer assim, a gente está fazendo com conhecimento de causa. Ou seja, está sendo dominado por um desejo central, muitas vezes de padrões já seculares, perversos. Então, uma das coisas que o Evangelho vai fazer por você é modificar para melhor o teu desejo central. Porque você pode vir 50 encarnações aqui e não mexer nesse bendito desejo central. Muitas pessoas, por exemplo, têm a sede de poder, de mando. Aí veio na época do Cristo, era sacerdote do templo, mandava matar. Aí vem um pouquinho depois, lá vem como dominador, lá guerreiro tal, conquista o outro povo lá, toma tudo e vai... E está sempre mandando, sempre dominando, sempre mandando, sempre dominando. Ah, mas hoje não tem mais isso. Não, tem certas pessoas... É lógico, a pessoa se melhorou nesses 2000 anos. Mas às vezes, ele nessas 20 encarnações que vem, traz a mesma sede de mando, de comandar. E faz isso na empresa. Às vezes é um tirano em casa, às vezes é um tirano com as pessoas que convivem com ele. Então um dos papéis do Evangelho é modificar para melhor o teu desejo central. Tá? Deixa o Evangelho penetrar na tua vida. Deixa o Evangelho dar significação na tua vida. Não deixa ele ser só aquele compromisso de uma vez por semana, fazer aquele Evangelho no lar de 15 minutos e esquecer desses ensinamentos durante toda essa semana. Faça disso o guia da tua conduta diária. Quem passou isso para nós foi nada menos do que um espírito que fez a sua evolução há bilhões de anos, porque quando a Terra foi criada, Jesus já era Jesus, né? Já era um Cristo, o A Caminho da Luz fala isso para nós. E ele tirou isso não de um livrinho que ele leu e veio passar para a gente, mas da experiência de bilhões de anos dele, das leis cósmicas do universo. E ele falou, olha, eu garanto que funciona, usem isso aqui. Não é tão pesado, o jugo dele é suave e o fardo é leve. Meu desejo é que ele te acompanhe e oriente cada uma das suas escolhas. Assim seja. Muito obrigado. Agora a gente passa para as perguntas. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta?
Amira, eu vou só aproveitar, e o que é interessante é que assim, a gente vê tanto falar, né, de Jesus e acaba não sendo realmente cristão, né? A gente parece que tem a Bíblia tão fácil, a gente parece que tem esses ensinamentos tão fáceis, a gente sempre procura, né, mesmo a gente aqui nessa prática espiritual que a gente tem, o quanto a gente às vezes não se torna cristão, né? De aplicar, sabe, uma mínima passagem, né? A gente se preocupa, às vezes, estudar 10 mil livros, né? Crescer filosoficamente, aí acaba, né? E parece que a linguagem de Jesus é tão simples e tão difícil de pôr em prática, né? Você pode comentar um pouquinho isso? A gente acaba fugindo um pouco. A sabedoria verdadeira é simples, né? Complicar demais as coisas é mais típico de... Joandir conhece bem a escala espírita. Complicar demais é mais coisa de espírito pseudo-sábio do que de espírito sábio. O espírito sábio mesmo, ele é mais simples, né? E você me fez lembrar um negócio que eu estava lendo com a Cláudia ontem, daquele livro Boa Nova, que ele, não sei se todos conhecem, quando Jesus começou as pregações em Jerusalém, ele passou perto do templo. E ali tinha alguns sacerdotes ociosos, né? Aí ele, pelas roupas você reconhecia quem era Galileu, né? Aí o sacerdote Hanã ali, ocioso, né, um homem do templo, desses que a gente está dizendo, né, com sede de mandar, de querer saber mais do que os outros, de ser prestigiado, de se pegar os primeiros lugares na sinagoga e tal. Galileu, o que fazes na cidade? Eu não vou lembrar do diálogo completo, mas ele responde assim: passo por Jerusalém buscando a edificação do reino de Deus. Reino de Deus? O que você pensa? Tipo, olhou o cara, né? Com essa roupinha simples de Galileu. Falou assim, o que você pensa ser isso? Reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Você vê como tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? É no coração, né? Muitas vezes ele tentou mostrar isso para os apóstolos, que não era só fazer o bem, você tem que fazer o bem para você também. Quando ele fala, ama ao próximo como a ti mesmo, ele está dizendo que você também tem que fazer o bem para você. E aí a gente leva esse fazer o bem para si mesmo para o lado dos desejos, normalmente. Fala assim, eu preciso me comprar um sapato hoje porque eu não estou bem. Isso a mulher, né? O homem, acho que eu preciso comer uma pizza de 8 queijos hoje porque meu dia foi muito estressante, preciso tomar umas 4 cervejas e assistir um futebol que ninguém me enche o saco. Porque eu preciso cuidar de mim, o Cristo falou que eu preciso me amar e tal. Então a gente acaba levando essas coisas para o lado dos desejos, né? Mas quando ele disse, ama o próximo como a ti mesmo, faz o bem para o próximo, mas construa o reino de Deus dentro do teu coração. E aí ele responde para o sacerdote, na maior simplicidade, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens, ponto. Aí ele fala assim, como é que é? E com quem você conta para essa empreitada tão difícil? Tem o apoio de algum príncipe ilustre? Aí Jesus fala assim, meus trabalhadores chegarão de todos os lugares. Aí o Hanã fala assim, sério? Com certeza, porque os tolos e os ignorantes estão em toda parte. Mas você já viu alguma estátua perfeita, moldada com fragmentos de lama? Aí Jesus responde assim, como é que é? Não há mármore mais precioso do que o do sentimento, e cinzel, né, que é aquela ferramenta de carpinteiro, superior ao da boa vontade. Ou seja, com sentimento e com a boa vontade, você consegue dominar os teus desejos, fazer valer a tua vontade, regenerar o teu desejo central e ascender a um outro patamar. Então, ouvir sempre a voz interior. Isso. Né? Fazer um exercício de sempre fazer esse balanço. Assim, entender o que é desejo, entender porque o Espírito fala, né? O nosso Espírito clama, né? Saber o que é bom para nós como espírito, né? Falar assim, é eu como espírito que estou querendo isso, ou é a minha personalidade dessa próxima meia hora? Porque essa próxima meia hora pode ser desastrosa, né? A gente precisa, infelizmente, precisa terminar, desculpa até, mas é importante, a gente às vezes acaba esquecendo, né? Que a gente é espírito. E traz na alma já um monte de coisa. Muita experiência. E às vezes essa grande experiência, essa força, ela acaba nos atrapalhando, né? Eu sou uma pessoa muito do amor. Eu vivo o amor assim, e às vezes o amor demais atrapalha, porque às vezes a gente acaba esquecendo de se amar, né? Mas aí, assim, se você não é bem amor, né? Quando a gente ama demais e atrapalha, não é bem amor. Eu tô te falando, né? E tem pessoas que entender sua natureza mesmo. Né? Eu sou muito poderoso. Porque você traz isso mesmo. O amor que nos faz mal pelo mal do outro,
Na verdade, é um amor que adoeceu um pouco, né? E está esperando, talvez, do outro uma coisa que ele ainda não pode dar. Né? É respeitar mesmo. É. Tá bom. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, gente. Essa questão do espelho, né, que você estava falando, de eu ver no outro, quando eu quero falar mal do outro, eu estou vendo nele uma qualidade, ou melhor, uma não qualidade que é minha, e eu procuro, sei lá, fazer uma catarse disso falando mal da pessoa. Você acha possível, por exemplo, também que existam pessoas que despertem o melhor em nós? Sim. Sem dúvida. Né? Tem umas pessoas que a gente chega perto que parece que... acho que a Sandra é meio assim, né? Toda vez que eu chego perto da Sandra, parece que eu já recebi o passe no Boa Noite, assim. E eu tive a vida me presenteou com principalmente no espiritismo, né? Me presenteou com conhecer muitas pessoas assim. Né? E eu acho que tem, sim. Acho que algumas pessoas despertam o melhor em nós, até pela admiração, né? Que a gente acha que é inveja, mas não é, né? É aquela admiração boa. Fala só, eu gostaria de ser que nem ele. Aquela inveja negativa é aquela inveja que quer tirar do outro para dar para você. Essa admiração que faz você querer ser igual do outro é uma coisa boa. É uma admiração, né? E tem gente que desperta isso em nós. Eu acredito nisso, sim. Legal, obrigada. Tá bom? Gente, boa noite, Vamiro. Muito obrigado, viu? Obrigado. Volte sempre, por favor. Então, aproveitando, meus irmãos, minhas irmãs, aproveitar tudo que a gente recebeu, essas palavras lindas, que elas possam calar no nosso coração, que possa fazer parte do nosso aprendizado, que elas possam ser sementes, né? Que um dia desabrochem ou brotem, para que a gente, junto com Jesus, possa seguir nosso caminho. Então, aproveitando que a gente recebeu bastante, que recebemos os tratamentos necessários, que possamos agora pensar um pouquinho nas outras pessoas, pegar o melhor de nós, assim, nosso amor, nossa esperança, e que a gente possa vibrar para esses países que se encontram em guerras, esses povos sofridos, Jesus, que eles possam receber a tua misericórdia, o teu amor, que eles possam, Pai, entender o que está ocorrendo nesse momento, que talvez faça parte desse aprendizado doloroso e difícil, Pai, mas que o seu amor, a sua paz possa, um minuto que seja, Pai, acalmar esses corações. E para os dirigentes desse país, que eles possam ter compaixão, que eles possam entender o que é paz, que eles possam também pegar o melhor deles, Jesus, e possa pôr em prática para esse povo. Que possamos vibrar ainda para essas pessoas que estão nos hospitais nesse momento, com doenças incuráveis, às vezes desacreditado, que eles possam receber a tua luz, a tua esperança, Pai, que eles possam entender que esse é um problema necessário à sua evolução. Enfim, Pai, que chegue nesse irmão, nessa irmã, tudo de bom que o Senhor possa oferecer. Possamos vibrar ainda para essas pessoas que estão nas ruas, às vezes precisando de um agasalho, Pai, de um alimento. Que eles possam receber esperança, receber fé, receber a tua misericórdia e a tua compaixão, Senhor. Que possamos vibrar ainda para essas mãezinhas que se encontram nas drogas, que elas possam receber amor no coração, que elas possam receber também esperança, Jesus. Enfim, Pai, possamos vibrar para os nossos antepassados, para os nossos entes queridos, para as nossas esposas, para os nossos maridos, para os nossos filhos, para os nossos lares, que eles possam receber, Pai, a tua paz, a tua esperança e o teu amor. Que assim seja. Aguardar um minutinho que a gente vai passar para os passos, tá bom? Muito obrigado.